A derrota por 2-0 no primeiro jogo da semifinal complica muito o Fluminense no campeonato carioca. Eu acho que o que mais irrita o torcedor, o que mais me irritou ao longo dessa partida foi a péssima postura do Fluminense e também, claro, a escalação que a gente entra na partida com o Renato Augusto ao lado do Ganso. Para mim, isso foi um grande invencionismo do Fernando Diniz. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer, claro, as últimas informações do Flu, com Marcelo se irritando com o jornalista na zona mista, Fernando Diniz também se irritando com o jornalista em coletivo e falando bastante sobre o jogo e dando as suas explicações, suas visões do que aconteceu nesse Flamengo 2-0 Fluminense. Então fica comigo que depois da vinheta a gente retorna com as informações. Partida muito ruim do Fluminense, né? Muito ruim, a gente não deu um chute a gol. O Flamengo conseguiu dominar a partida por completo. A gente teve também o Thiago Santos expulso e acaba complicando muito a vida do Fluminense nesse Cariocão, nessa luta, nessa busca pelo tricampeonato. Eu estou aqui com um trecho da declaração do Fernando Diniz em entrevista coletiva, onde ele fala sobre a postura do time do Fluminense, que ele reclama muito, ele critica essa postura da equipe. Vou colocar aqui na tela para a gente assistir e comentar. A motivação não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né, que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. Então não tem nada a ver o ano passado com esse ano. É uma outra história, não tem nada a ver. Então a gente tem que procurar melhorar muito o que a gente fez hoje. Cara, o Diniz, ele fala dessa melhora de postura no segundo tempo, o Felipe Melo também chegou a falar sobre isso. Cara, o time do Fluminense, para mim, no começo do segundo tempo até a expulsão, ele estava menos pior. Mas para chamar de melhor, eu já acho um pouco exagerado. Assim. Qual foi a grande chance que a gente criou? Qual foi a oportunidade que a gente teve? Não tem. A gente ficou um pouco mais com a bola, porque no primeiro tempo, pô, a gente jogando com Renato Augusto e Ganso no meio campo, você pensa, o Fluminense pelo menos a bola vai ter. Mas no primeiro tempo o Flamengo teve mais posse de bola do que a gente. Então, cara, eu não consigo entender isso. Ele fala dessa melhora e eu não vejo essa melhora toda, cara. Que melhora é essa? Eu não consigo enxergar isso. Pô, me desculpa, é muito pouco pro elenco que o Fluminense tem, né? A gente melhorou o nosso nível de elenco e o futebol piora cada vez mais. Aí agora ele vai falar um pouquinho, né, sobre a questão de estar a 12 clássicos sem vencer, né? É algo que me incomoda muito, imagino que incomode a todos os tricolores. E ele deu a visão, né, do profissional do clube sobre esse assunto. Uma marca que incomoda todo mundo, uma marca negativa, e a gente está tentando sair dela. Os clássicos que a gente deixou de ganhar, a maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar essa chance de vencer. A gente não passa ainda nada pela minha cabeça no jogo do próximo sábado. Dá uma olhada nesse jogo, ver o que a gente tem à disposição. Em relação ao André, ele faz falta por conta da qualidade que ele tem. É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, não só da posição. Então, quando o jogador... Uma coisa se o Arias não jogar. Se o Arias não jogar, a tendência é ele fazer falta. Como a tendência é o André fazer falta. Mas a partida muito abaixo que a gente fez hoje não tem só a ver com o André. Pode ter um pouco a ver com o André, mas tem muito mais a ver com aquilo que a gente produziu coletivamente ou que a gente deixou de produzir coletivamente. Eu sou o maior responsável por isso. Não foi a falta do André. Bom, o Diniz fala, né, também aí sobre a questão do André na zaga, né? Foi perguntado se existia a possibilidade do André já começar como titular, como zagueiro no próximo jogo, já que o Fluminense vai precisar do resultado. Mas focando rapidinho na questão dos clássicos, cara, é muito incômodo você estar 12 clássicos sem ganhar. E tem a turma que fala mas eu prefiro vencer os títulos do que ganhar clássico. Bom, tem um título aí que a gente só vai vencer se ganhar clássico. E tem que vencer por 3 gols de diferença o Flamengo no jogo da volta, tá? Porque se for 2-0, não tem pênalti, não. O Flamengo passa porque ele tem a vantagem do empate que o Fluminense arrumou a gracinha de terminar em quarto. Então, gente, é uma situação delicada, uma situação muito delicada e
essa chave tem que virar logo, o time tem que voltar a vencer clássico. Era algo tão recorrente na gestão Mário Bittencourt, né? A gente tinha melhorado muito nisso. E com o Fernando Diniz, o desempenho em clássicos evaporou. E sobre essa questão do André na zaga, cara, é um recurso do Fernando Diniz, mas eu particularmente enxergo que tá ficando meio que repetitivo, né? Uma coisa é você, em um determinado momento de jogo, determinada circunstância, você faz essa mudança. Legal, isso é ok. Só que a gente sabe, né? Todo jogo do Fluminense não tá ganhando no primeiro tempo, o André vai pra zaga. E aí, enfim, a gente perde o André no meio campo. Para mim, o André é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. E aí você perder ele no meio campo, que é a posição dele, nem sempre é bom. Tem jogo que vai funcionar, mas eu não acho que seja uma regra para todos os jogos. A gente prosseguindo aqui, agora tem o Marcelo, né, ficando bem irritado na área mista, com uma pergunta do jornalista, né, do Cauã Tinoco, nosso amigo, já fez bastante live aqui com a gente, lá do Jornada KTO 1902, e eu vou colocar aí na tela o Marcelo ficando bem estressado com a pergunta. Uma das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, né, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, né, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas, e isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? Mas você tá falando do torcedor, onde é que você viu isso? Oi? Onde você viu isso? Comentário? Não, nas redes sociais e na minha opinião também. Ah, tua opinião? Ah, beleza, agora sim. Então, eu não estou de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. E se basear em comentários em rede social, isso aí acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não são profissionais da área. Aí, né? Essa é a declaração do Marcelo. Cara, vamos lá. Primeiro, essa parte final dele, né? Você está se baseando em comentários de pessoas que não são profissionais da área. Não, os comentários que o Cauã cita ali, né? São comentários de torcedor, que são comentários válidos, tá? Comentários corretos. Realmente é isso que está acontecendo. E, cara, o Marcelo falando isso soa como se ele estivesse tirando para nada a torcida do Fluminense, né? Tipo, estão aí falando, mas o problema é deles, né? E a gente tá falando de um jogador que a gente sabe que olha bastante rede social, né? Então, enfim, achei muito, muito desnecessária a pergunta, tentando crescer para cima do Cauã, querendo dar até uma intimidada, né? Aí debocha, fala que parece brincadeira, falando de uma coisa séria. Pois é, Marcelo, eu concordo que é uma coisa séria. São 12 clássicos sem vencer. É uma coisa muito séria. E a pergunta não tem nada de errado, tá? Pelo contrário, o time do Fluminense realmente não teve postura boa no jogo, não vem tendo nos clássicos. E, cara, não sou só eu, não é só o Cauã, não é só a torcida do Fluminense que acha isso, não. O treinador Fernando Diniz também acha. Eu tenho aqui uma declaração dele falando sobre esse assunto, ele defende o Renato Augusto e o Ganso jogando juntos desde o começo, e ele bota a culpa na postura do Fluminense. Então, Marcelo, você e o Diniz têm que combinar o discurso, né? Para alinhar ali antes de falar na zona mista, na coletiva, para você não ficar se estressando de bobeira, cara. Eu achei a postura do Marcelo muito, muito equivocada nessa pergunta, uma pergunta que, repito, eu não vi nada demais, não vi nenhum problema. Aí ele quis focar nessa questão de redes sociais. Beleza, poderia não falar rede social, até porque é a opinião também do Cauã, e ele fala isso, né? Ele, inclusive, deixa claro, redes sociais, e é a minha opinião também. Aí o Marcelo fala, sua opinião, ok. E aí depois fica reclamando porque, tá baseando em rede social. O moleque falou claramente, pô, é a minha opinião também, enfim. Vamos lá, eu vou botar aqui o que o Fernando Diniz falou, que o Fernando Diniz discorda do Marcelo, né? Primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes da tua pergunta de maneira direta, obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo?
Melhorou no segundo tempo, só porque saiu o Ganso, mas entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Mas é um jogador mais de marcação. Não, não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo, o time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chances de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Então não é porque não tinha um jogador, que é sempre essa coisa fácil. E não é fácil assim o futebol. Então não foi por conta que jogou o Renato Augusto e o Ganso. Foi por conta disso. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, se saiu jogando curto, se saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta do todo e isso, eu sou responsável por conta disso. Não é por conta dessa coisa fácil. Mas se vocês quiserem achar que é por conta disso, pode achar que é por conta disso, mas não foi por conta disso. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume, começou a ser mais agressivo, começou a ter um pouco mais de atitude, e foi por isso que melhorou. Então não foi por conta da escalação. Eu acabo sempre tomando risco e prefiro, é a minha característica, de apostar naquilo que eu acho que é o mais correto para o time. Tinha 2 jogos, a gente perdeu um pouco de marcação, ia ganhar qualidade, ia ganhar imposição técnica no jogo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas não foi por conta disso. Até com um a menos, nós conseguimos jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Então não foi por conta da entrada do Renato Augusto com o Ganso, pelo menos essa é a minha opinião. Mas em termos de estratégia, assim, no início, qual foi a sua ideia? Acabei de responder, pô. Ganhar qualidade técnica, ganhar imposição técnica no jogo. O Diniz ficou estressado ali no final, né? Pra mim ele não tinha respondido nada também não, né? Não foi muito claro na resposta. E aí, assim, né, ele não combinou com o Marcelo, né? Porque ele fala bastante da postura do time, que o time não teve postura, que aí depois a postura melhora. E assim, sei lá, coincidência, né? Que quando o Lima entrou, a postura melhorou. Tá bom, né? O Lima não é volante, eu não acho que o Lima seja volante, o Lima realmente é meia, mas é um jogador com muito mais dinâmica, muito mais pegada, muito mais marcação do que o Ganso e que o Renato Augusto. Isso é evidente, gente. Isso é evidente. E não surpreende ninguém que o time tenha melhorado um pouquinho, que seja, né? Que essa melhora também que é atribuída, eu também não acho que foi nada muito. Olha, melhorou muito, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. O Fluminense não criou nada, também continua sem criar nada. Então, o Diniz fala da questão de não sofrer na marcação, que se fosse só essa questão a gente teria criado as jogadas, trocado os passes. Cara, é mais difícil, né? Quando você tem um meio-campo mais enfraquecido que o adversário domina o teu meio-campo, é mais difícil até para você trocar passe, né? Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Enfim, o Diniz também falou sobre reclamação de torcida e outros assuntos. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero rapidinho lembrar para você olhar o comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica podendo de tudo que acontece com o Flu, tudo que acontece aqui na Central também, notícias exclusivas, tudo mais, você confere primeiro por lá. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link, aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Beleza? Tô te esperando lá. Então vamos prosseguir aqui, que o Diniz agora falou sobre a questão da torcida reclamar, né? A torcida chiou muito, com razão, né? Após a partida com ele, teve couro de burro para ele, e ele falou sobre esse assunto, como é que ele enxerga essa situação. Ô, senhor Gustavo, é difícil falar o que aconteceu no intervalo. Na realidade, a gente fez de tudo para tentar voltar a ser o melhor Fluminense que a gente podia ser, que não era o que jogou no primeiro tempo. Não tem uma postura, não adianta vender essa coisa fácil para a torcida que jogou Gustavo Augusto e Ganso, porque não é isso. Escutei até recentemente que o André não pode ir para a zaga porque ele é volante, sendo que o ano passado a gente ganhou um monte de jogo com a entrada do André para a zaga. E obviamente que tem a força, mas a gente sabia o risco estava correndo. A gente não jogou mal por conta de jogar Ganso e Renato Augusto, porque a gente poderia ter marcado mal com os dois. Ok. Mas a gente teria que jogado muito melhor, porque são 2 caras de extrema qualidade. A postura do time como um todo, que foi muito abaixo no primeiro tempo. E o Flamengo, por outro lado, jogou muito bem. Soube pressionar, soube fazer transição rápida, tem jogadores de qualidade, o time está bem treinado. Então a vitória foi mais do que justa. A gente tem que colocar a cabeça no lugar e corrigir muita coisa do que foi na partida de hoje. A torcida está no direito dele e eu respeito toda a manifestação do torcedor. A gente já foi aplaudido inúmeras vezes e hoje eles acharam que tinha que
gritar do jeito que gritaram, hostilizar e tá tudo certo. A gente não tem que comentar o que a torcida, a gente tem que entregar um jogo de melhor qualidade. Aí, né? Ah, beleza, a torcida é soberana e tal. Legal, Diniz, perfeito, concordo. Nessa aí eu vou concordar, não precisa nem falar muita coisa não. Concordo, vamos seguir aqui, que ele vai falar agora de John Kennedy ou Lelê no time titular. No time titular não, né? Entrando no jogo. Ele optou por botar o Lelê e o John Kennedy não entra em campo. Não, porque o John Kennedy não era um jogo para entrar o John Kennedy. A gente estava muito mais... A realidade era essa. Tendo uma postura para não tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Se fosse para fazer o primeiro para empatar, se não fosse ter o jogo da volta, eu teria colocado o John Kennedy com certeza. A gente tinha uma possibilidade do Flamengo, a gente jogando atrás, a gente estava ali. A chance maior deles era chute fora da área, como foi, e bola aérea. Então a tentativa do Lelê era justamente para mitigar um pouco daquilo que acabou sendo o gol do Flamengo, que era uma bola aérea. E a gente precisava de um jogador para marcar. Se o Keno não pede para sair, a informação que eu tinha é que o Felipe também estava meio que pedindo para sair, senão não teria nem mudado ninguém, porque a gente precisava ali de arranjo, ter um arranjo tático melhor para jogar com um jogador a menos. Então os jogadores estão mais treinados para fazer as funções. Se ninguém pede para sair, não teria nem mudado até o final da partida. Na minha opinião, não era um jogo para entrar o John, porque a gente não tinha, era capaz de ele tentar puxar o time para frente sozinho, a gente ficar, por causa do ímpeto que ele tem, e a gente ficar mais espaçado. Cara, tá bom, beleza, eu entendo que ele possa preferir o Lelê nessas circunstâncias do que o John Kennedy. Agora, a alegação que eu não consigo entender, né? Porque é o Lelê, porque o Lelê marca mais. Se quer marcação, bota um volante, né? Bota um zagueiro. Mas tudo bem. E a bola aérea não funcionou, né? O Fluminense toma o gol no segundo gol, num cruzamento na área, né? Então, assim... essa declaração que o Diniz vai dar agora, eu achei, assim, uma coisa inacreditável, né? Porque ele basicamente falou que pediu A para os jogadores e os jogadores fizeram B. Simples assim. Olha isso aqui, vamos lá. Não, na realidade, a estratégia para o jogo era para usar um pouco mais de bola longa desde o início. O time tomou decisões no primeiro tempo e não variou o jogo longo com o curto. E a entrada do Lelê, uma das coisas que foi avisado era de fato, era para sair com bola mais longa, para usar o Lelê e não ficar saindo toda hora com bola curta. Embora seja um recurso que a gente tem, que a gente faz bem feito e tem domínio, não era para principalmente naquele momento do jogo, ficar insistindo tanto com o jogo picado ali atrás. Mas os jogadores acabaram optando, tomaram a decisão de jogar mais curto do que longo, quando a melhor alternativa naquele momento era sair com jogadas mais longas. Aí, né? Beleza, então, né? O jogador do Fluminense faz o que ele quer. Então, o time do Fluminense é anárquico. Cara, isso aqui eu achei inacreditável, né? O treinador supostamente mandou jogar com a bola longa, o time decidiu, não, vou jogar com a bola curta e, beleza. E aí a gente perde o jogo aí, 2-0 Flamengo. Talvez se complicando muito na briga pelo tricampeonato e bola pra frente, né? Fé. Tá bom então, né? Uhum. Inacreditável. Agora o Diniz vai falar sobre expulsões, mas antes dele falar sobre as expulsões, eu quero rapidinho só dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre me dando moral. Todo vídeo eu convido você a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro João de Eunápolis, na Bahia, pro Robério de Aracruz, no Espírito Santo, pro Manuel de Natividade, no estado do Rio de Janeiro, pro Leandro de Gama, no Distrito Federal, pro Alfredo de Angra dos Reis e pro Jairo da Carobinha, aqui no Rio de Janeiro também, beleza? Um abraço pra galera, convite pra vocês que tá aqui nos assistindo, quer que a gente mande um salve, um abraço, citando o seu nome em algum vídeo da Central, deixa um comentário aqui falando pra gente o seu nome e de onde você tá nos assistindo, combinado? Então vamos lá, que o Fernando Diniz recebeu uma pergunta sobre as expulsões do Fluminense, né, tão frequentes. Ontem teve jogador expulso novamente, e vejam só o que ele respondeu. É difícil jogar com um jogador a menos, embora a gente saiba até jogar bem com um jogador a menos, mas eu acho que o jogo do Botafogo e esses dois, assim, para só pegar esse recorte mais curto, foram dois jogos que as expulsões foram muito determinantes depois do resultado final. O jogo do Botafogo a gente tinha empatado. O normal era a gente crescer e ter mais chance de fazer o terceiro gol do que o Botafogo, com a expulsão ali do André. E logo na sequência já foi o pênalti no mesmo lance e a gente acabou tomando o terceiro gol, que praticamente determinou a nossa derrota. E hoje também, no nosso melhor momento do jogo, o Thiago foi expulso e o jogo, a hora que era a nossa chance de poder empatar e até virar o jogo, ela meio que ficou muito dificultada com a expulsão.
Em relação ao que fazer, a gente não é um time muito faltoso. Eu não sei, assim, o porquê que a gente teve tanto jogador expulso, mas é uma coisa para a gente tentar estudar um pouco melhor e tentar ver o que pode ser feito para evitar essas expulsões, mas eu não saberia te responder agora o que fazer para evitar. A gente faz muita coisa para evitar, porque o time não é um time faltoso, não é um time violento, mas, todavia, é um número exagerado de cartões vermelhos. Tá aí, né? Diniz dizendo que não sabe o que fazer para resolver as expulsões, assim, né? Longe de mim querer dar muito pitaco aqui, querer dizer o que tem que ser feito ou não, mas na minha maneira de enxergar, parece claro que quando um time é exposto, como o Fluminense isso aumenta, né? O Thiago Santos erra o passe, e aí depois faz a falta ali para matar a jogada, matar o ataque, senão o Cebolinha cair lá dentro do gol, é expulso porque é o último homem, e também dá uma solada ali, né? Contra o Botafogo, o André erra defensivamente, o último homem, o time do Fluminense toma esse risco, tem que fazer o pênalti, ou sairia mais um gol do Botafogo. E sairia o 3-2 do Botafogo, ele faz o pênalti, é expulso, sai o gol da mesma maneira. Então, para mim, a maneira que o time joga mais exposto, com as linhas altas, tem esse ônus, né? Tem todo o bônus de criação, que a gente não tá vendo mais, mas que já teve, eu não vou ser injusto aqui, mas tem o ônus, que é o time jogar exposto e ter ali, acabar tendo muitos jogadores expulsos, porque qualquer falta é para parar lance claro de gol. A verdade é essa, e a regra manda expulsar, e aí os jogadores acabam sendo expulsos. Enfim, gente, essas foram as declarações de Fernando Diniz e Marcelo, né, lá irritado na zona mista, que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Eu também estou muito irritado. Quero, claro, que você deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que falaram, né, Marcelo, Fernando Diniz, o que você achou da declaração deles, para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.